O silêncio das noites aqui nunca mais foi o mesmo. Às vezes, sentado na varanda, ouço sons que antes não me incomodavam, um galho quebrando ao longe, o barulho do milho com o vento. Eu sei que não há mais ninguém lá, mas algo em mim não consegue acreditar nisso. Sempre que olho para aquele canto do campo, sinto como se ele me observasse de volta, como um lembrete constante de que algumas coisas nunca deveriam ser descobertas. Depois daquela noite, eu não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Fiquei me perguntando se não tinha imaginado tudo. Mas as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Achei pegadas na terra perto do milharal. Eram grandes, mais ou menos do tamanho de um sapato masculino. Mas o que me incomodou foi que estavam descalças, com os dedos claramente marcados na lama. Não dava para entender de onde vinham, nem para onde iam. Também encontrei algumas ferramentas jogadas no chão do celeiro, como se alguém tivesse mexido nelas. E a pior parte, uma manhã, vi marcas no portão do galinheiro, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. Não eram arranhões normais, parecia que tinham usado uma faca ou algo assim para riscar a madeira. Cada vez que eu via algo novo, a sensação de estar sendo observado ficava mais insuportável. Achei que tinha chegado no limite, quando alguns dias depois vi algo que me deixou gelado. No celeiro, bem na porta, havia um desenho entalhado na madeira. Era uma espécie de símbolo estranho, algo que eu nunca tinha visto antes, com linhas retas e formas geométricas que pareciam ter algum significado oculto. Parecia feito com calma, como se alguém tivesse tido todo o tempo do mundo para esculpir aquilo. Não tinha ideia do que significava, mas só de olhar me dava um arrepio, como se aquilo estivesse errado de alguma forma. Liguei para a polícia, claro, mas eles vieram, deram uma olhada e falaram que provavelmente era coisa de algum adolescente brincando ou tentando assustar. Isso acontece às vezes em áreas rurais, foi o que o policial disse. Mas eu sabia que não era só isso. Não tinha como um adolescente estar andando descalço na lama ou ficar rondando uma fazenda isolada de madrugada. Alguma coisa estava errada e eu sentia que ainda ia piorar. Na noite seguinte, o clima estava mais pesado. Não sei se era paranoia minha, mas parecia que o silêncio do lado de fora estava diferente, mais profundo. Fiquei acordado até tarde, segurando a espingarda no colo, com as luzes da varanda acesas. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho vindo do lado de fora, algo arrastando na madeira perto do alpendre. Era um som lento, como se alguém estivesse deliberadamente tentando me chamar a atenção. Meu coração disparou e fiquei parado por uns segundos, tentando decidir o que fazer. Criei coragem, peguei a lanterna e abri a porta. Não vi ninguém, mas o chão estava coberto de marcas de barro, como se alguém tivesse caminhado por ali várias vezes. As pegadas iam em direção ao milharal, mas dessa vez eram mais espalhadas, como se quem quer que fosse tivesse ficado rondando a casa por algum tempo. No dia seguinte, eu quase me convenci a deixar tudo para lá, mas o que encontrei no celeiro acabou com qualquer pensamento de tranquilidade. Havia um rastro de sangue começando na entrada e seguindo direto para o milharal. Não era muito grosso, mas era longo o suficiente para me deixar apavorado. O cheiro metálico do sangue estava fresco, como se aquilo tivesse acontecido poucas horas antes. Segui o rastro com cuidado, mas ele simplesmente desapareceu no meio das plantas. Voltei correndo para casa, olhando por cima do ombro a cada segundo. Dentro da cozinha me sentei, por alguns minutos, tentando processar tudo. Só conseguia pensar que alguém, ou alguma coisa, estava tentando me assustar de propósito. O problema é que estava funcionando. Naquela noite decidi não apagar as luzes da varanda e tranquei todas as janelas e portas. Coloquei uma cadeira na frente da porta da cozinha e fiquei sentado, segurando a espingarda, tentando me convencer de que era apenas mais uma noite. Mas pouco antes da meia-noite, o som começou novamente. Primeiro, um estalo, como madeira sendo pressionada, depois passos lentos, pesados, vindos de fora, bem próximos à varanda. Minha respiração ficou presa na garganta. Me arrastei até uma fresta na cortina e, com as mãos tremendo, olhei para fora. A figura estava de volta, mas dessa vez muito mais perto. Ela estava parada no limite da varanda, inclinando levemente a cabeça, como se tentasse me enxergar através da janela.
A luz da varanda revelou algo que me deixou paralisado. As roupas estavam rasgadas e cobertas de manchas escuras, provavelmente sangue seco. O rosto continuava invisível, coberto pela sombra de um chapéu ou algo parecido. Mas eu sabia que aquela coisa estava me observando. Quando dei um passo para trás, tentando me acalmar, ouvi um som que não vinha de fora, mas de dentro da casa. Era um leve arranhão, vindo do corredor que levava aos quartos. Meu corpo congelou. Não fazia sentido. Eu tinha trancado todas as portas e janelas. Andei devagar até o corredor, com a espingarda apontada, e senti o cheiro antes mesmo de ver. Era o mesmo cheiro metálico do sangue que eu tinha encontrado no celeiro. Quando apontei a lanterna para a parede, vi algo que fez minha garganta secar. O mesmo símbolo, entalhado no celeiro, estava agora riscado na parede do corredor, feito com algo que parecia ser unhas ou uma faca cega. Era grande, quase atravessando toda a largura da parede, e parecia recente. Nesse momento percebi que não estava mais seguro ali. Saí de casa, entrei no carro sem olhar para trás e dirigi o mais rápido que pude até a casa da minha irmã. Até hoje, não sei o que ou quem estava me perseguindo naquela fazenda, mas sei que quem quer que fosse estava dentro da casa comigo naquela noite. Eu precisava de um recomeço, e aquele vilarejo isolado parecia o lugar perfeito. Pequeno, tranquilo e cercado por campos intermináveis, era exatamente o que eu precisava para deixar meu passado para trás. Trabalhar na fazenda me dava uma rotina simples, e o silêncio era reconfortante. Mas a calmaria começou a desaparecer quando notei coisas fora do lugar. Pegadas perto da minha casa, galhos quebrados na trilha que levava ao milharal e, em algumas noites, o som de passos vindo do campo. Tentei ignorar, me convencer de que era coisa da minha cabeça. Só que tudo mudou no dia em que encontrei um bilhete preso no limpador do meu carro. Ele dizia: "Você não pode se esconder para sempre." Meu coração gelou. A mensagem era simples, mas parecia ter sido escrita diretamente para mim. Olhei ao redor, mas não havia ninguém no estacionamento. Aquele bilhete mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. À noite, trancada em casa, não consegui dormir. A sensação de estar sendo observada era sufocante. Quando finalmente amanheceu, encontrei algo ainda mais assustador. Pegadas frescas perto da porta dos fundos e a porta levemente aberta. Eu tinha certeza de que a trancara. Entrei devagar, o coração disparado. E lá, na mesa da cozinha, havia outro bilhete. Gostou da surpresa? Liguei para a polícia, mas, como esperado, disseram que não podiam fazer nada, além de enviar uma viatura para rondas. Depois daquele dia, decidi reforçar a segurança da casa. Instalei trancas extras, uma câmera simples na entrada e comecei a verificar portas e janelas obsessivamente. Mas naquela mesma noite, fui acordada por um som que me deixou paralisada. Passos. Eles vinham de fora, perto do milharal. Peguei uma faca da cozinha e fiquei atrás da porta, tentando controlar a respiração. O silêncio que veio depois era ainda pior. Pela manhã, revisei as gravações da câmera. O que vi quase me fez largar o computador. Às 3 da manhã, havia uma figura parada bem na entrada da casa. Ele estava imóvel, olhando para a porta, como se soubesse que eu estava assistindo. Depois de alguns minutos, desapareceu no milharal. No trabalho, tentei agir normalmente, mas minha mente estava em outro lugar. Quando voltei para casa, algo no milharal chamou minha atenção. Entre as fileiras de plantas, vi uma estaca, e pendurado nela estava meu casaco, aquele que tinha sumido semanas antes. Pior ainda, havia uma corda amarrada no casaco como um laço. Era uma mensagem clara e perturbadora. Ele não estava apenas me observando. Ele queria que eu soubesse que estava no controle. Meu coração disparou e corri de volta para casa. Peguei uma mala e comecei a jogar minhas coisas dentro. Eu precisava sair dali. Enquanto carregava o porta-malas do carro, encontrei outro bilhete preso ao retrovisor. Gostou do presente no milharal? Assim que li aquele bilhete, senti um frio na espinha. Olhei para o milharal e vi uma silhueta entre as plantas. Ele estava parado, imóvel, me observando. Segurava algo na mão que, mesmo à distância, parecia uma pá. Meu corpo inteiro ficou em alerta e minhas mãos começaram a tremer. Corri para dentro do carro,
trancando as portas com força. O motor demorou a pegar e cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente ligou, acelerei com tudo, levantando poeira pela estrada de terra. Não olhei para trás. Só queria sair dali o mais rápido possível. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Quando finalmente avistei um posto de gasolina, senti um alívio momentâneo. Estacionei, praticamente saltando do carro, e entrei correndo. Expliquei ao atendente o que estava acontecendo, mas ele me olhava com confusão. Enquanto tentava me recompor, algo na tela da câmera de segurança chamou minha atenção. Lá, na beira da estrada de onde eu tinha vindo, estava ele, a mesma silhueta, parada, me observando. Ele segurava a pá, mas parecia completamente imóvel. Olhei para a tela por alguns segundos, mas, quando virei para a estrada, para tentar vê-lo, ele já não estava mais lá. Meu alívio desapareceu, substituído por uma certeza terrível. Ele ainda estava por perto. Tentei voltar para o carro, mas minhas pernas pareciam travadas. Olhei para trás, para o atendente, mas ele não parecia saber como reagir. Quando finalmente reuni coragem para sair, percebi algo estranho no banco do motorista. Havia outro bilhete, dobrado cuidadosamente, como se tivesse sido colocado ali enquanto eu estava dentro do posto. Com as mãos tremendo, desdobrei o papel. Você não pode fugir de mim. Foi o que li. Meu coração disparou, e o mundo ao meu redor pareceu diminuir. Ele tinha estado perto o suficiente para mexer no meu carro, mesmo com outras pessoas ao redor. Aquela estrada parecia não ter fim. Cada sombra na beira da estrada parecia esconder algo ou alguém. Mesmo agora, enquanto tento colocar tudo em palavras, sinto que ele está perto. Nunca mais voltei para aquela cidade. Troquei de casa, de emprego e até de nome, mas a sensação de que estou sendo observada não foi embora. A pior parte? Às vezes acho que vejo sua silhueta em lugares aleatórios, como se ele estivesse me lembrando de que nunca estarei completamente segura. E no fundo, eu sei que é verdade. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Estávamos no meio de uma viagem longa, algo que meu pai sempre adorava fazer. Ele dizia que pegar a estrada era a melhor forma de se desconectar, mas a gente sabia que era mais uma desculpa para evitar voos e economizar um pouco. Naquele dia, estávamos cruzando uma área rural, cercados por campos a perder de vista, quando o cansaço começou a bater. Meu irmão estava cochilando no banco de trás, minha mãe folheava uma revista e meu pai, sempre curioso, decidiu que um desvio seria mais interessante do que seguir pela rodovia principal. Foi assim que acabamos parando, ao lado de um enorme milharal, enquanto o sol desaparecia no horizonte. A ideia era apenas esticar as pernas e relaxar um pouco antes de seguir viagem. Parecia uma boa decisão na hora. Assim que saí do carro, fui atingida por um silêncio que não parecia natural. Era um silêncio tão pesado que fazia a gente prestar atenção até no som dos nossos próprios passos. O vento balançava as folhas do milharal, criando um som seco e repetitivo, mas fora isso, nada mais. Depois de alguns minutos, minha mãe começou a reclamar do frio e voltamos para o carro. Meu pai, no entanto, ficou ali do lado de fora. Ele apontou para o milharal e comentou algo sobre luzes piscando lá dentro. Na hora, achei que ele estava exagerando, mas, conforme a escuridão tomou conta, ficou impossível ignorar. Eram pequenas luzes dançando entre as fileiras, mas não pareciam vagalumes. Os movimentos eram muito erráticos, quase como se estivessem olhando para nós. Meu pai, com aquela curiosidade que nunca deixava para depois, pegou a lanterna e disse que voltava em alguns minutos para investigar. Os primeiros 15 minutos passaram e ainda conseguíamos ouvir o som dos passos dele entre as folhas do milharal. Minha mãe já começava a ficar inquieta, enquanto eu tentava convencê-la de que ele só estava se demorando mais do que o esperado. Depois de 30 minutos, tudo ficou em silêncio e o desconforto tomou conta do carro. Chamamos por ele várias vezes, mas não houve resposta. Minha mãe ligou para o celular dele
e o toque veio de dentro do carro. Ele tinha deixado no console, ao lado da lanterna reserva. Aquilo me deixou com um nó no estômago. Quem entra num milharal escuro e deixa o celular para trás, o que parecia ser apenas um momento curioso, começou a se transformar em algo que não fazia sentido. Depois de quase uma hora, minha mãe decidiu ligar para a polícia. Enquanto o esperávamos, eu saí do carro para olhar de novo na beira do campo. Foi quando vi a lanterna do meu pai jogada no chão, ainda acesa, apontando para as fileiras de milho. Ao lado estavam as chaves do carro, caídas como se tivessem sido largadas às pressas. Chamei minha mãe e ela gritou pelo meu pai com toda a força, mas o som desapareceu no vazio. Meu irmão começou a chorar e minha mãe repetia que a gente não ia colocar os pés ali dentro. Ficamos parados, olhando para o campo, enquanto as luzes continuavam piscando, dançando de forma errática, como se provocassem a gente. Quando os policiais chegaram, já era tarde da noite. Eles iluminaram o milharal com lanternas e começaram a fazer perguntas, enquanto chamavam pelo meu pai em voz alta. Um deles explicou que campos como aquele podiam ser confusos, especialmente à noite, e que talvez ele tivesse se perdido. Eles seguiram alguns metros para dentro do milharal, acompanhados por um cão farejador, mas tudo o que encontraram foram as chaves e a lanterna que já tínhamos visto. Nenhum sinal de pegadas, nem da direção que ele poderia ter tomado. A expressão no rosto dos policiais era uma mistura de frustração e ceticismo, como se já tivessem decidido que não era algo sério. Minha mãe insistiu que aquilo não fazia sentido, mas a única coisa que nos disseram foi para esperar, pois ele provavelmente apareceria ao amanhecer. Depois de horas sem resposta, a polícia encerrou a busca noturna e sugeriu que procurássemos um hotel na cidade mais próxima. Relutantes, deixamos o local, mas ninguém conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, eu via as luzes piscando no meio do milharal, como se estivessem zombando da gente. Voltamos ao campo na manhã seguinte com a esperança de encontrar alguma pista, mas o cenário era o mesmo, nada além de silêncio e as folhas do milho balançando ao vento. Dias se passaram e as buscas foram encerradas oficialmente. A explicação era de que ele tinha se perdido e que era comum pessoas desaparecerem em campos tão vastos, mas aquilo nunca fez sentido. Era como se o milharal tivesse engolido ele e a gente ficou com um vazio que nunca conseguimos preencher. As semanas que se seguiram foram um borrão. Minha mãe evitava qualquer conversa sobre o assunto. E meu irmão passou a ter pesadelos quase todas as noites. Quanto a mim, eu me pegava olhando pela janela todas as madrugadas, como se algo me obrigasse a vigiar. Foi numa dessas noites que percebi uma luz piscando no quintal. A princípio, achei que fosse a imaginação me pregando uma peça, mas, conforme olhava, vi que não estava sozinha. Havia várias luzes, as mesmas do milharal, dançando no meio do nosso gramado. Meu coração disparou e corri para chamar minha mãe. Quando ela viu, ficou tão pálida que mal conseguia falar. Trancamos as portas e janelas imediatamente, sem saber o que aquelas luzes significavam ou por que tinham nos seguido até ali. As luzes continuaram aparecendo nas noites seguintes, nunca na mesma hora, mas sempre com a mesma movimentação errática. Instalamos câmeras no quintal, mas as gravações nunca capturavam nada além do gramado vazio. Certa vez, acordamos com marcas estranhas no chão, como pequenos círculos queimados, mas os policiais que vieram verificar disseram que não havia nada suspeito. O tempo passou, mas a sensação de que algo nos observava nunca foi embora. Até hoje, evito contar essa história para muitas pessoas, porque sei que sou absurda, mas sei o que vi. Minha mãe ainda tranca todas as portas antes de dormir, mesmo anos depois. E às vezes, quando olho pela janela à tarde da noite, juro que ainda vejo aquelas luzes esperando, como se estivessem apenas nos observando, decidindo quando voltar. Eu sempre fui uma pessoa prática, e trabalhar no campo me ensinou a manter os pés no chão. Mas, naquele outubro, algo aconteceu que ainda me tira o sono. O Rick e o Jaime, dois dos trabalhadores que contratei para a colheita, simplesmente desapareceram. No começo, pensei que tinham desistido do trabalho,
como muita gente faz nessa época. Só que as ferramentas deles continuavam no galpão e a caminhonete deles estava estacionada no canto mais afastado do campo. Aquela parte sempre foi isolada, com sombra das árvores, e não era incomum o pessoal deixar o carro ali. Mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi a forma como a caminhonete estava, chaves na ignição, portas destrancadas e o cheiro abafado de cerveja velha no interior. Não fazia sentido. Mesmo assim, tentei ignorar o desconforto e segui com o trabalho. Tudo mudou quando o João, outro dos meus trabalhadores mais confiáveis, também desapareceu. Ele nunca faltava sem avisar. E no dia anterior, alguém tinha visto ele indo para o mesmo canto do campo. Aquilo me gelou por dentro. Não dava mais para ignorar. Peguei minha lanterna e o facão e decidi investigar. Caminhando pelo campo, cada som parecia amplificado, o barulho das folhas, meus passos sobre a terra seca. Quando cheguei ao canto isolado, algo imediatamente chamou minha atenção. O solo ali parecia diferente, mais macio, escuro, como se tivesse sido mexido. Um cheiro forte começou a subir e eu precisei segurar o fôlego enquanto me abaixava para olhar mais de perto. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu fiquei parado ali por alguns segundos, encarando a terra remexida. Tudo em mim gritava para sair correndo, mas algo me fez ficar. Talvez fosse a ideia de que ali eu pudesse achar alguma pista do que aconteceu com o João, ou até mesmo o Rick e o Jaime. Abaixei-me e comecei a cavar com as mãos, sentindo o solo úmido e estranho. Logo encontrei algo, um pedaço de tecido sujo e rasgado. Meu estômago virou, mas continuei. Poucos minutos depois, senti algo macio e firme ao toque. Quando limpei a terra ao redor, vi um pedaço de pele pálida. Foi como se todo o ar tivesse saído do meu corpo. Minha visão ficou turva e minhas mãos começaram a tremer. Não consegui continuar. Larguei tudo e me levantei, tropeçando para trás, enquanto tentava me afastar daquele lugar o mais rápido possível. De volta à casa, minhas mãos estavam sujas de terra e sangue, e meu corpo todo tremia. Peguei o telefone e liguei para a polícia, tentando explicar o que tinha encontrado. Gaguejei tanto que precisei repetir a história 2 vezes. Eles me disseram para não tocar em mais nada e que mandariam uma equipe. Enquanto esperava, fiquei sentado na varanda, olhando para o campo. O vento balançava as fileiras de milho, mas naquela noite parecia diferente, quase sinistro. Cada pequeno som, o barulho das folhas, um estalo ao longe, me fazia pular. Por mais que eu tentasse, não conseguia afastar a imagem do que via enterrado lá. Aquilo não parecia algo que pudesse simplesmente ser esquecido. As viaturas chegaram pouco tempo depois, mas cada minuto de espera parecia uma eternidade. Quando os policiais desceram, contei tudo novamente, dessa vez tentando ser mais claro. Eles ouviram com atenção, mas suas expressões eram difíceis de ler. Um dos oficiais me pediu para ficar na varanda, enquanto eles iam verificar o local. Fiquei observando de longe, vendo as lanternas balançarem no meio do campo, iluminando pequenos pedaços do solo entre as fileiras de milho. O som, abafado das botas, esmagando a terra seca, ecoava na noite, interrompendo o silêncio. A cada movimento deles, meu coração parecia bater mais rápido, como se eu já soubesse o que encontrariam. Depois de um tempo que parecia interminável, um dos policiais voltou. Ele estava pálido, com o olhar pesado e apenas disse: "Encontramos algo." Não precisou de mais explicações, eu já sabia. Eles montaram um perímetro ao redor do local e começaram a trazer fitas de isolamento. Eu vi, de longe, os oficiais trocando palavras baixas enquanto examinavam o solo. Não me deixaram chegar perto, mas ouvi pedaços de conversa. Algo sobre 3 corpos e enterrados às pressas. Meu peito apertou. Saber que eu tinha trabalhado todos aqueles dias tão perto disso me deixou paralisado. Não disseram mais nada naquela noite, apenas que precisariam de uma investigação detalhada e que eu deveria ficar disponível para mais perguntas. Passei o resto da noite sentado na varanda, incapaz de entrar em casa ou sequer deitar na cama. As luzes das lanternas e das viaturas ainda piscavam ao longe, e o campo, que sempre foi meu lugar de paz, agora parecia uma ameaça.
Na manhã seguinte, quando os policiais foram embora, a sensação de vazio ficou ainda pior. Eles tinham isolado o canto do campo, mas não me deram nenhuma resposta concreta sobre o que tinham encontrado além dos corpos. Disseram que as investigações levariam tempo. Eu sabia que não conseguiria voltar a trabalhar ali. Só de pensar em pisar naquele pedaço de terra de novo, meu estômago revirava. Até hoje, não sei quem fez aquilo ou por quê. Os rostos do Rick, do Jaime e do João não saem da minha cabeça.